Bom, se você já tentou aprender inglês antes, que é o que eu percebo, teacher, já fiz isso, fiz aquilo, acompanho tal canal, acompanho isso, faço aquilo, você já deve ter visto alguma vez na sua vida falar sobre o do, did e o will no inglês. Teacher, nunca vi isso na minha vida. Ok, nós vamos ver quem são eles agora. Tá, toda vez que você faz uma pergunta no inglês, uma pergunta direta, você vai precisar de um desses três. Eu vou explicar o que é pergunta direta para você. Pergunta direta é quando você tem a pessoa na sua pergunta e aí você já tem um verbo. Por exemplo, você fala inglês? Uma pergunta bem famosa. Vocês decoram a resposta para responder Sorry, I don't speak English. Depois do desafio, essa frase não vai mais fazer parte do seu vocabulário, tá? Então, pergunta direta é aquele tipo de pergunta que eu tenho a pessoa e já tenho o verbo na minha pergunta. Por exemplo, tá? Eu tenho do para usar no presente, eu tenho did para usar no passado e eu tenho will para fazer perguntas no futuro. Então, a gente entendeu que é para perguntas diretas, presente, passado e futuro. Vamos ver no exemplo o que é essa pergunta direta. Eu falei para você que quando eu tenho a pessoa, a gente vai usar o you aqui, tá? Porque o do, did e will eu uso quando eu faço perguntas com você, ou pode ser um plural também, eles, vocês, seus amigos, também posso, tá? Então, se eu tenho lá, você estuda, poderia ser, você estuda inglês? Perceberam que na minha pergunta só tem ali, a pessoa, o você, no caso, e já tem o verbo, que é o estuda. Pronto, é uma pergunta direta. Quando eu faço esse tipo de pergunta no inglês, eu preciso colocar do, did ou will. Vai depender do tempo da minha pergunta. Tá no presente? Tá no passado? Tá no futuro? O que eu vou usar então aqui? Então, nesse exemplo, para quem tá vendo os meus slides lá no YouTube, no Face também, tá, gente? Lá na fanpage da Teacher G também a live tá rolando com os slides. Você estuda? Se eu quero perguntar isso, que tempo que tá essa pergunta? Né? Tá lá no presente. Então, quem que a gente vai usar? Do, did ou will? Isso é uma pergunta direta. Vamos montar no inglês para ver como é que fica? Está no presente. Então, se eu tenho esse tipo de pergunta, eu vou colocar o do com o you. Do you study? Eu tô falando separado, mas depois a gente junta na hora de falar, tá? Guys, o que dá vontade da gente fazer quando a gente tá perguntando em inglês com alguém? You study? A gente não fazer uma pergunta, a gente só falar, né? E como se fosse uma afirmação mesmo. Só que no inglês, quando eu faço pergunta, vai acontecer isso. Se é esse tipo de pergunta, eu vou precisar ou colocar o do, ou colocar o did, ou colocar o will. Vou dar uma dica de som para você juntar na hora de falar. Toda vez que você tem esse do com you, ao invés de você falar do you, você vai juntar esses dois sons e vai sair esse som aqui, j, j, tá? Pessoal ali que tá vendo os meus slides, j, de study, j, study. Esse som que você vai ter na hora que você junta do com you. Então, ao invés de eu perguntar, do you study? J, de study. O que é importante quando você já vai falando o inglês de vida real? Já vai juntando na hora de falar. Quando você ouvir, você já passa a entender. E se você fica só praticando do you study? Do you study English? Quando alguém falar rápido com você, as chances de você entender aquela pessoa vai ser muito pequena, né? Então, se eu já vou falando do jeito que é falado na vida real, eu aumento a minha chance de já ir praticando o meu entender também. Então, que tipo de pergunta eu faço quando eu tô com o do, né? Perguntas diretas, né? Então, se eu quero falar, você estuda, você trabalha, você corre, você come, eu vou usar o do com o you. A pergunta está no presente, né? Então, eu vou colocar o do. Vamos dar uma olhadinha, então, como que eu faço outros tipos de perguntas. Por exemplo, você estuda inglês? Também é uma pergunta direta. Também está no presente, não é? Você estuda, se fosse estudou, estudará, seria passado, futuro, né? Mas aqui, você estuda, tá no presente. Eu já sei que quando eu faço esse tipo de pergunta, eu preciso colocar do, did ou will. Se tá no presente, eu vou colocar o do. Como que eu faço essa pergunta em inglês?
Pessoal que está acompanhando aqui a live de aquecimento, está acompanhando os slides, abra a boca e fale mesmo. Como que você perguntaria isso para alguém? É importante você já ir treinando falando, porque ó, o que a gente está vendo hoje? Como que você também pode conseguir falar inglês com um treino simples, que você vai gastar 15 minutos por dia. Só que o que você vai ter que fazer? Já ir praticando falando, já ir abrindo a boca e falando. Como que você pergunta isso? Você estuda inglês? Vamos conferir? Vê se foi isso que você pensou? Do you study English? Só que a gente não fala assim, né? Como é que é quando a gente junta o do com you? J. Por que, teacher? Porque é assim que se fala o inglês na vida real. Se eu ficar falando do you study English, quando alguém falar rápido comigo, eu não vou entender. Aí você vai passar muito tempo sem entender. Então, o que a gente tem que fazer? Já ir falando como que é a fala mesmo. Então, ao invés de eu falar do you, J. Vão abrindo a boca e falando. Do you study English? Do you study English? Lembra que não é treino papagaio? Então, eu não vou ficar falando para você repetir. Antes mesmo de eu falar, eu já pedi para você falar. Como é que você pergunta em inglês? Você estuda inglês? Você já abre a boca antes de mim. Por quê, teacher? Fala aí para eu repetir. Então, só que daí, vai lá naquele treino papagaio que eu já comentei com vocês aqui também. Treino papagaio, você fica repetindo em inglês, o professor, ou seja lá quem for. Você cai na ilusão que você está treinando a fala, que você está falando inglês, só que você só está repetindo. Você não consegue criar nada novo. O papagaio faz isso. Ele repete, louro quer café, louro tá com fome. Só que se você tentar bater um papo com o papagaio, não vai rolar. Porque ele só sabe frases decoradas de ficar repetindo. O treino papagaio no inglês é a mesma coisa. A pessoa fica repetindo. Ah, você fala inglês? Do you speak English? Ela sabe que do you speak English já você fala inglês. Mas não consegue usar o do com you para fazer outro tipo de pergunta, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, vê se foi isso que você montou, ó. Do you study English? Sem treino papagaio. Você fala primeiro, depois eu falo. Olha a diferença, guys. Guys, se eu quero acrescentar alguma informação na minha pergunta, tipo, onde você estuda? O que você estuda? Que horas você estuda? Por que você estuda? Eu posso. Aqui eu coloquei no exemplo, no slide, quem está acompanhando pelo YouTube, onde você estuda. Onde em inglês é where. Where. Você vai começar com essa palavrinha mesmo, ó. Onde você estuda. A gente vai começar com esse onde. Onde é where, já pode fazer a sua pergunta aí. Onde você estuda? De repente você quer perguntar para alguém, conhecer alguém que tá morando fora, que, enfim, e você quer perguntar onde você estuda. Começa lá com where e junta o restante. Vamos ver como é que ficou então? Tá no presente? Vou usar o do, né? Porque tá no presente. Onde é where, juntei tudo, where do you study? Lembra que aqui eu vou ter o j, where j, mesma coisa. Where do you study English? Where do you study English? Ao invés de where do you study English? Eu posso falar separado, teacher? Pode. Vamos entender? Vão. Só que o problema é quando falarem com você, né? Você não vai entender porque na sua cabeça precisa perguntar where do you study English? Esse inglês não é falado na vida real, tá? Então a gente já tem que ir treinando falando assim. Vai facilitar bastante a caminhada de vocês, principalmente para entender o inglês falado. Muito bem, vamos seguir ali então no nosso exemplo. A gente viu que do, did e o will eu uso para fazer perguntas no presente, passado, futuro, perguntas diretas no inglês, onde eu tenho a pessoa e o verbo. A pessoa e o verbo. Você gosta, você trabalha, você vai, você corre, o que você faz? E assim por diante. Se for passado, você foi, onde você foi, que horas você foi, tá? Vamos mudar o tempo? A gente estava usando até agora o presente, o do. Vamos lá para o passado agora. Se eu faço uma pergunta no passado, ó, você viajou ontem? Viajar em inglês é travel. Viajar, travel. Você viajou? Se é passado, guys, você vai usar do, did ou will. Quem está acompanhando a aula aí, ó, quem está acompanhando a live de aquecimento, seja aqui no YouTube ou no Instagram, responde para mim aí no chat. Até vou voltar aqui ao slide. A pergunta tá no passado, não tá? Ó, você viajou? Viajou ontem? O que vocês vão usar para fazer essa pergunta? Do, que eu uso para o presente. Did, que eu uso para o passado.
ou will, que eu uso para o futuro. Do, did you, will. Você viajou? A pergunta está no passado. O que a gente vai usar agora, então? Muito bem, pessoal respondendo lá que é o did. Exatamente. A pergunta está no passado. Isso, Fê. Nós vamos usar o did. Você viajou ontem? Vou usar o did. Já fala essa pergunta. Abre a boca e já faça ela. Como que você perguntaria para alguém? Você viajou ontem? Em inglês. Fale num tom audível, tá bom? Não fique guardando a frase lá na sua cabeça, na sua mente, né? Imaginando. Você precisa abrir a boca e falar. É só o aquecimento. Você vai ver com outras técnicas como que você vai conseguir, né? O Nelson perguntando, falar mesmo que você seja travado ou esteja travado, já tentou, não conseguiu, porque é uma questão de técnica, não tem a ver com habilidade. O que você fez até aqui, Nelson, provavelmente não fez você falar, é só isso, tá bom? Então não fica preocupado achando que o problema é você, porque não é. Falei ontem que o problema não é você. Bora lá então? Já falou? Como você... como nada, teacher. Você viajou ontem? Como? Onde eu inventei um como aí, ó? Vou usar o did. Did you... Ó, já vou falar junto agora, hein? Did you travel yesterday? Did you? Tudo bem? Did you travel yesterday? Ao invés de did you travel yesterday? A hora que eu vou ouvir alguém falando, ele vai falar tudo grudado. Então, o que eu faço? Já vou falando assim também. Tudo bem até aqui? Passado, usei o did. Tá. Did com you, nós vamos falar did you. Já vai grudando, já vai juntando esses sons aí. E se a gente tivesse que falar agora, guys, lá no futuro, você viajará amanhã? Viajar, travel. A gente acabou de ver que viajar é travel. Amanhã, tomorrow. Amanhã, tomorrow. Tá, está no futuro. Eu vou usar o do, vou usar o did ou vou usar o will. Pessoal que tá vendo os meus slides lá no YouTube. É futuro, eu vou usar do, did ou will. Né? Se está no futuro, guys, vou usar o will. Você já falou aí a sua sentença? Você viajará amanhã? Will you travel tomorrow? Sempre fale. Vocês perceberam que eu peço para você falar primeiro, depois eu falo só para você checar, ouvir o som, mas você fala primeiro, porque não é treino papagaio. O que é treino papagaio, teacher? Tem um monte de aula minha falando sobre isso aqui no YouTube. Treino papagaio é aquele treino que o professor ou qualquer outra pessoa que está te ajudando fica lá. Ó, então vamos lá. Will you travel tomorrow? Repete. Você viajará amanhã, aí você repete. Só que aí você só consegue falar frases que você decorou repetindo assim. Sabe aquela famosa frase I don't speak English, que todo mundo decora? Então, só sabe usar o I don't assim. Se tiver que falar qualquer outra coisa com I don't, não consegue. Né? Porque ele decorou aquela sentença. É um treino papagaio. Então, cuidado com esse treino papagaio. Porque parece que você está falando inglês. Parece que você está praticando a fala, mas você não está. A gente vai ver técnicas específicas para você falar mesmo, criar com o idioma lá na Semana do Desafio. Já tô te aquecendo, hein? O que é importante você entender então aqui, guys? Que aprender inglês é diferente de falar. A gente viu isso ontem, antes de ontem, né? Como você ficou só tentando aprender inglês até agora, por isso que você ainda não fala. Quando a gente começa a aprender o idioma, normalmente a gente vai aprender com técnicas, treinos que não fazem a gente falar. Eu já contei, né, que eu fiquei 5 anos estudando e não falava o idioma, porque eram técnicas e treinos que não faziam com que eu falasse o idioma. Eu aprendia vocabulário, eu aprendia isso, aquilo, mas não conseguia fazer essa pergunta aqui, ó, que vocês acabaram de fazer. Você viajará amanhã? Não saía, porque eu sabia viajar, sabia o amanhã, mas ficava tudo perdido, não conseguia conectar. Então, cuidado com esse tipo de treino papagaio. E provavelmente o que aconteceu com você é que você ficou tentando aprender até aqui e por isso que você ainda não fala inglês. Não tem a ver com sua habilidade, sua facilidade ou algo do tipo, tá? O que a gente tem que fazer então a partir de agora? A gente viu que o aprender inglês é treino, técnica que não me fazem falar o idioma. Eu até aprendo alguma coisa, mas eu não consigo falar. E agora a gente vai para uma outra realidade. Agora a gente vai para treinos e técnicas que vão fazer você falar, que te leva a desenvolver a fala no idioma, né? Na Semana do Desafio a gente vai ter essa prática a semana toda. Aula ao vivo, material para você baixar,
dúvidas para você tirar lá na comunidade, live de reforço de conteúdo para tirar dúvida. Então, você vai ver que essa semana vai virar a chave do inglês para você. Você vai falar, não acredito que eu não tenho dificuldade. Teacher, eu consegui, eu falei, eu fiz. É o relato que eu mais ouço. Consegui, teacher. Teacher, eu nunca tinha feito uma frase inteira assim no inglês. Eu fiz um monte essa semana. Vocês vão ter muita prática lá na semana do desafio. E pra gente já ir se aquecendo, porque a gente só tá no aquecimento. O desafio é dia 18, uma segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo. Não pode estar ao vivo? Eu vou liberar uma versão gravada no dia seguinte para você. Não perca o desafio se de repente você não puder estar ao vivo. Só que quem estiver ao vivo vai poder tirar dúvida já na aula mesmo. No final da aula eu fico só tirando dúvida de tudo que a gente viu. Então assim, estar ao vivo é muito bacana. Quero muito que você esteja ao vivo lá comigo. Se não puder, vem pro desafio, se inscreve. O link tá aqui na bio do Instagram, tá aqui na descrição dessa live no YouTube. Se inscreve porque é gratuito. Coloque seu nome, seu e-mail. Eu vou te mandar um e-mail com todas as informações. Tá. Vamos praticar agora juntando o presente, o passado e o futuro? O que eu quero que você faça agora? Você vai falar as sentenças que vão aparecer aqui para quem está assistindo a live pelo YouTube ou pelo Facebook, tá vendo os meus slides. E aí você vai ter a chance de ir praticando vendo as sentenças. As frases vão aparecer no português. Por quê, teacher? Por que não está no inglês? Então, você vai ver sobre isso no desafio. O que acontece? Como que a gente tem que fazer se a gente quer falar inglês? Lembra que o foco é falar? Se você já é adulto e ainda não fala, então, você vai olhar para essa pergunta. Você trabalha aqui? Essa é a pergunta. Como que você perguntaria isso em inglês para alguém? Tá no presente, passado, futuro. Você trabalha. Bom, tá no presente, teacher. Muito bem. Se tá no presente, como é que você pergunta isso? Você vai usar o do, o did ou will. Já vou dar uma dica pro pessoal que tá aqui comigo desde o começo. Já vai juntando os sons. Do com you, j. Do com you, j. Já junta tudo. Trabalhar é work. Work. Aqui, here. Caso você não saiba. Junta tudo, como é que você perguntaria? Você trabalha aqui? Pode digitar, quem tá lá no chat, a resposta, só que eu quero que você abra a boca e fale. Eu acredito que você já tenha dito essa frase, né? Essa pergunta. Você trabalha aqui? To work here. Essa é uma pergunta que você vai precisar fazer se você fizer uma viagem internacional, parar em algum lugar para fazer alguma compra, parar em algum outlet, parar em algum centro de compras e de repente você não sabe se a pessoa trabalha ali ou não. Sabe quando você precisa de ajuda, alguém para te atender, e aí você vê uma pessoa, você não sabe se ela trabalha aqui ou não, você pode perguntar. Sorry, please, do you work here? Né? Por favor, você trabalha aqui? Então, do you work here? Olha a próxima ali, quero que você já vá abrindo a boca e falando. Você trabalhou ontem? Opa, mudamos o tempo aqui, guys. Você trabalhou ontem. Agora foi ontem. Presente, passado, futuro. Tá fácil essa, hein? Teacher, já vi que é passado. Você trabalhou ontem? Muito bem. Então, já vai fazendo a sua pergunta. Você vai usar aí o did, porque tá no passado. E aí, você já vai abrir a boca e falar. Open your mouth and speak. Abra a boca e fale. Você trabalhou ontem? Como é que foi que você disse? Percebe que aqui você fala primeiro e depois eu falo. Não eu falo, você repete, porque eu não quero treinar um papagaio, né? E sim, pessoas que querem falar inglês. Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Vamos juntar o did com you. Did you? Did you work yesterday? Teacher, ainda não tá saindo. Eu tô usando lá did you work? Tudo é treino. Did com you, você vai falar did you. Did you? Did you work? Did you work? Did you work yesterday? Ainda não tá saindo, teacher? Não tem problema. É só para você já ir conhecendo e já ir praticando conforme você for avançando. Tudo bem? Vamos lá pro futuro. Você viajará amanhã? Como que você pergunta isso em inglês? Do, did ou will? Do é presente. O did é passado. E o will a gente vai usar lá pro futuro. Já fale a sua sentença, já faça a sua pergunta, abrindo a boca e falando mesmo. Como que você perguntaria isso? Você viajará amanhã? Vê se foi isso que você disse. Will you travel tomorrow? Quando eu junto will com you, eu tenho esse som, guys. Li. Will li.
Will you? Sabe o nosso lá, lê, li? É esse som. Will you? Will you travel tomorrow? É isso. O que é importante? O que a gente viu aqui, ó? Vou abrir o material aqui de novo para vocês. A gente vai praticando falando. O que a gente fez aqui? A gente conheceu um conteúdo. Que conteúdo? Teacher, do, did, will. Vou voltar ali, ó, só para fazer uma recapitulação para você entender como que essa prática pode acontecer. A gente viu do, did e will. O que a gente aprendeu dele aqui hoje? Que toda vez que eu quero fazer uma pergunta no inglês, uma pergunta direta, onde tem lá a pessoa e o verbo. Por exemplo, você corre, você trabalha todo dia, você acorda de manhã, você gosta de música, você viajou para os Estados Unidos, você viajará para o exterior? Tem a pessoa, no caso aqui o você, né, que a gente está usando de exemplo, e já o verbo. Isso é uma pergunta direta no inglês. A gente aprendeu que quando eu quero fazer essa pergunta no inglês, eu tenho 3 opções aí, ó. Do, did e will. Vai depender do tempo da minha pergunta. Se for presente, eu vou usar o do. Se for passado, eu vou usar o did. E se for futuro, eu vou usar o will. E aí eu já vou treinar falando. Foi o que vocês acabaram de fazer aqui. Você viu que eu já fui pedindo para vocês? Como é que você diz isso? Como é que você pergunta? Então já vai abrindo a boca e falando. É um treino simples. Você não vai gastar mais de 15 minutos para fazer um treino como esse. Só que, ó, igual você fez aqui comigo, você vai fazer falando. Na semana do desafio, você vai ter todas as orientações no seu material de como que você vai fazer aquele treino, quantas vezes você vai fazer, que momento que você vai fazer, tudo, vai ter tudo lá no seu material. Você só vai ter que fazer uma coisa: assistir às aulas. Esse é o seu comprometimento, estar nas aulas, porque se você não assistir a aula, eu vou pegar só o material e vou fazer, não vai dar certo, porque você vai precisar das técnicas que eu vou te ensinar na semana do desafio. O seu comprometimento será assistir às aulas, baixar o material e fazer o que está sendo orientado lá. Participar na comunidade, que a gente vai ter, vou estar lá tirando dúvidas de vocês, mas vai estar tudo lá já, vai estar o material, vai estar o conteúdo, vai estar o tempo, que horas você vai fazer, tudo. Abrir a boca e fazer. E pegar as técnicas lá que a gente vai estar aprendendo na semana do desafio. Teacher, até eu que não consigo, pois é, você vai começar a entender que falar inglês não tem a ver com habilidade. Foi o que eu comecei a semana do aquecimento falando na segunda-feira. Não é habilidade, é técnica. Técnica específica para você falar. Se você aprende essa técnica, algumas delas, você consegue falar. E é isso que a gente vai ver na semana do desafio. O que você precisa fazer e como que você vai fazer para poder falar inglês praticando só 15 minutos por dia. Tudo bem, guys? Então, ó, eu espero vocês amanhã para o nosso aquecimento, para o desafio de inglês. Agora você vai falar, do dia 18 ao dia 24 de outubro, ao vivo. Se inscreva. Para participar, você precisa se inscrever. O link está em todo lugar. Bio do Instagram, descrição dessa live aqui no YouTube. Thanks for coming. See you tomorrow. Obrigada por vocês estarem aqui. Vejo vocês amanhã, guys. Bye bye. See you.